tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos estudar as funções oxigenadas e vamos iniciar o assunto da função álcool. Funções oxigenadas são compostos que apresentam átomos de carbono, símbolo C, hidrogênio, símbolo H, e oxigênio, símbolo O, em suas formas moleculares e estruturais. Certo? Então, no primeiro e no segundo período, nós estudamos os hidrocarbonetos, né? Então lá só tinha somente carbono e hidrogênio. Hoje nós vamos estudar as funções oxigenadas. Além de carbono e hidrogênio, agora entra outro elemento, que é o oxigênio, certo? Então os principais compostos oxigenados do carbono são o álcool, nós vamos começar a estudar hoje essa função álcool, o enol, fenol, aldeído, cetona, éter, ácidos carboxílicos e os ésteres, certo? Então, todos esses compostos aqui, ó, eles apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, são compostos que pertencem às funções oxigenadas. Então, álcool. Os álcools são compostos que apresentam o grupo hidroxila. O que é hidroxila? É o oxigênio junto com o hidrogênio, ó, recebe o nome de hidroxila, ele vai estar sempre ligado a um carbono saturado. Quando é que o carbono é saturado? Quando ele só apresenta ligações simples, que é esse caso aqui, ó. Esse carbono só tem ligações simples e ele está recebendo o OH hidroxila. Então aqui nós temos o exemplo de um álcool, certo? Então, álcool são compostos que apresentam o grupo funcional hidroxila, que é o OH, certo? Que é o oxigênio junto com o hidrogênio, ligado em um carbono saturado. Certo? Aqui está o seu grupo funcional. Se hidroxila estiver em um carbono que tem uma ligação dupla ou tripla, nós não temos um álcool, certo? Isso vai ser um enol que nós vamos estudar futuramente, na próxima aula, certo? Então, os álcools, a hidroxila, que é o OH, ela tem que estar ligada a um carbono, certo? Saturado. Classificação dos álcools. Os álcools podem ser classificados quanto à quantidade de grupo de hidroxilas, de OH. Então, nós vamos analisar a estrutura e vamos classificar ele de acordo com a quantidade de hidroxila, certo? Aqui nós temos aqui um exemplo de um monoálcool. O monoálcool ele vai apresentar apenas uma hidroxila na sua cadeia, ó. Então, só tem um OH. Diálcool, o próprio nome já diz, di, são duas hidroxilas, né? 2 OH. Poliálcool vai apresentar 2, 3 ou mais hidroxilas. 1, 2, 3. Esse caso aqui. Então, nós podemos classificar os álcools de acordo com a quantidade de hidroxila. Em monoálcool, são aqueles que apresentam apenas uma hidroxila. Diálcool apresentam 2 hidroxilas. E poliálcool, que apresentam 3 ou mais hidroxilas. Se nós observarmos todos os compostos aqui, ó, aonde está ligado a hidroxila, todos os carbonos, ficou faltando carbono aqui, certo? Todos os carbonos, eles são saturados, certo? Só tem ligações do que? Simples. Então, para ser um álcool, a hidroxila, que é o OH, ela tem que estar ligada a um carbono saturado, que só tem ligações simples, certo? Se tiver apenas uma hidroxila, nós chamamos de monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas, diálcool. 3 hidroxilas ou mais poliálcool. Tranquilos? Então, nós classificamos de acordo com a quantidade de hidroxilas. Agora nós vamos classificar de acordo com o carbono que contém hidroxila, certo? Então, nós estudamos lá na classificação dos carbonos. Carbono primário é aquele que só está ligado com um átomo de carbono. Carbono secundário, quando está ligado com 2 átomos de carbono. Terciário com 3 átomos de carbono e quaternário com 4 átomos de carbono. Então, nós vamos fazer agora a classificação quanto ao carbono que contém hidroxila, certo? Se o carbono que recebe a hidroxila for um carbono primário, certo? Carbono primário, nós temos um álcool primário. Se o carbono que está recebendo a hidroxila for um carbono secundário, nós temos um álcool secundário. Por que esse carbono aqui é secundário? Porque está ligado com 2 átomos de carbono, certo?
Então, se o carbono for secundário, se ele receber hidroxila, nós temos um álcool secundário. Se o carbono que receber hidroxila for um carbono terciário, quando é que o carbono é terciário? Quando ele está ligado com 3 átomos de carbono, certo? Então, nós temos um álcool terciário. Nós não temos o álcool quaternário, só temos o álcool primário, secundário e terciário. Tranquilos? Então, a classificação de acordo com o carbono que contém hidroxila vai ser primário, secundário, terciário. Sempre olhando para a hidroxila. Ó. Ela que vai indicar. Ó. Se o carbono que recebe a hidroxila for um carbono secundário, nós temos um álcool secundário. Se o carbono que recebe a hidroxila for um carbono primário, nós temos um álcool primário. Se o carbono que recebe a hidroxila for um carbono terciário, nós temos um álcool terciário. Então, cada carbono apresenta no máximo um grupo OH, certo? Então, nós já classificamos os carbonos de acordo com a quantidade de hidroxila ligada em monoálcool, uma hidroxila, diálcool, 2 hidroxilas e poliálcool, 3 ou mais hidroxilas. Agora nós temos de acordo com o carbono que recebe a hidroxila. Se esse carbono for um carbono primário, o álcool é primário. Se esse carbono que recebe a hidroxila for secundário, nós temos um álcool secundário. Se o carbono que recebe a hidroxila for um carbono terciário, nós temos um álcool terciário. Nomenclatura oficial dos álcools. Pessoal, é bem parecido com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A única diferença agora é que vai ter o OH lá no final, né? Se tem o OH, que é hidroxila, é um álcool, não é um hidrocarboneto. Então, se tem a hidroxila, que é do álcool, nós não vamos ter somente o O na terminação, como nós tínhamos anteriormente, nos hidrocarbonetos. Agora nós vamos ter o OL, certo? Então, vamos ver aqui, ó, nomenclatura oficial dos álcools. A nomenclatura oficial dos álcools segue as mesmas regras estabelecidas para os hidrocarbonetos, onde só tinha carbono e hidrogênio, né? A única diferença está na terminação, justamente aqui, ó, OL, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o prefixo. O que é prefixo? Ele está relacionado com a quantidade de carbono. Então, de acordo com a quantidade de carbono, nós temos um prefixo. Tipo de ligação é a parte intermediária, certo? Está relacionado com as ligações. Se for só ligações simples, AN, ligação dupla EN, tripla IN, duas duplas de EN. E a terminação agora é OL. Então, aqui nós temos a tabela ó, de prefixo, né? Número de carbono. Se tiver só um carbono, MET, 2 carbonos, ET, 3 carbonos, PROP, 4 carbonos, BUT, 5 carbonos, PENT. Se a estrutura tiver 6 carbonos, EX, 7, EPT, 8, OCT, 9, NON e 10, DEC. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é contar a quantidade de carbono para colocar o prefixo. Depois nós vamos olhar para os tipos de ligações entre os carbonos. Se tiver só ligações simples, a parte central é AN. Se tiver uma ligação dupla, EN. Uma ligação tripla, IN. E 2 ligações duplas, de EN. Certo? E a terminação, que antes era somente o O, agora vem o OL, né? Que é das funções álcool. Então aqui nós temos o exemplo aqui do monoálcool. Só lembrando, o que é monoálcool? Quando apresenta apenas uma hidroxila, certo? Então, monoálcool. Quando um álcool alifático, cadeia aberta, apresenta mais do que 2 átomos de carbono, indicamos a posição da hidroxila, certo? Então, quando tiver mais de 2 átomos de carbono, nós temos que indicar a posição do OH, da hidroxila, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém hidroxila, certo? Então, agora, quem vai direcionar o sentido da numeração é a hidroxila, sempre pela extremidade mais próxima do carbono que contém hidroxila. Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, nós temos 4 átomos de carbono, certo? Se observarmos aqui, a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, ó. Se fosse para classificar qual tipo de carbono, seria carbono secundário, então seria um álcool secundário, certo? Se fosse para classificar de acordo com a quantidade de hidroxila, nós já vimos, monoálcool, só tem uma hidroxila. Então vamos fazer a numeração. Por onde eu começo a fazer a numeração? Eu vou olhar para a hidroxila, ó. Tá aqui a hidroxila. Aí eu olho para essas duas extremidades aqui, ó. Qual a extremidade mais próxima da hidroxila?
é essa extremidade aqui, ó. Então, é o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono e quarto carbono. Se são 4, nós vamos lá na tabela, ó. 4 carbono, but, certo? Então tá aqui, ó, 4 carbono, but. Aí nós vamos olhar para os tipos de ligações, ó. Entre os carbonos, só tem ligações simples. Vamos lá na tabela, ligação simples, AN, e a terminação é OL, ó. Certo? Então, só tem ligações simples AN, aí a terminação é OL. E esse 2 aqui, o que ele faz? O 2, ele indica a posição da hidroxila, ó. A hidroxila tem qual carbono? No segundo carbono, ó. Então, antes de colocar o OL, eu tenho que indicar a posição da hidroxila. A hidroxila está no segundo carbono, então não é but, porque são 4 carbonos. AN, só ligações simples. 2 OL. 2 está indicando a posição da hidroxila, está no segundo carbono. Então o nome do cara aí é but, AN, 2 OL. O 2, ele indica o carbono que está a hidroxila, está no segundo carbono. Beleza? Vamos ao próximo exemplo aqui, ó. Aqui eu já passo a ter 6 carbonos, certo? Então, por onde eu começo a fazer a numeração? Eu vou olhar para a hidroxila. Ela está mais próxima desse carbono ou desse outro carbono aqui, ó. Se eu fosse começar por esse, seria 1, 2, 3, 4. Ela ficaria no quarto carbono. Vindo por aqui 1, 2, 3. Então ela está no terceiro. Então a numeração correta é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Se tem 6 carbonos, eu vou lá naquela tabela, ó, 6 carbonos, X. Então tá aqui, ó, X. Só tem ligações simples, novamente lá na tabela, ó, AN. E a terminação eu sei que é OL. Então, X-AN. Em qual carbono está a hidroxila? Aí eu venho aqui, ó. A hidroxila está saindo do terceiro carbono, então X-AN 3-OL. O 3 indica a posição da hidroxila. O número, ele vem sempre antes do que ele está indicando, certo? Então, se o 3 está vindo antes do OL, ele está indicando a posição da hidroxila, terceiro carbono. Vamos a outro exemplo. Quando um álcool apresenta uma insaturação, o que é insaturação? É uma ligação dupla ou tripla. Indicamos a sua posição, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono, que contém hidroxila. Ó, antes nós estávamos indicando somente a posição da hidroxila, porque só tinha ligações simples. Agora que nós vamos ter uma ligação dupla ou tripla, além de indicar a posição da hidroxila, nós também devemos indicar a posição dessa ligação, dessa insaturação. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila e tenho a ligação dupla. Quem vai indicar o sentido da numeração? Sempre a hidroxila. Se tivesse empate, aí sim eu iria olhar para a ligação dupla, mas não empatou. Então a extremidade mais próxima da hidroxila é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós já vimos que 4 carbono é but, certo? But. Eu tenho uma ligação dupla. Está saindo de qual carbono? Do terceiro. Então vamos lá na tabelinha lá. Então tá aqui, ó, 4 carbono but. Se eu tenho uma ligação dupla em, então vem cá, ó, but 3 em. Por que 3 em? Porque a ligação dupla está saindo do terceiro carbono. O número ele vem sempre antes do que ele está indicando. Então 3 em está indicando a posição da ligação dupla. A hidroxila tem qual carbono? Segundo. Então 2-OL. Certo? Então, esse 3 indica a posição da ligação dupla, que ele está vindo antes do em, e esse 2 indica a posição da hidroxila. Então, o nome oficial é but, que são 4 carbono, 3 em, a ligação dupla saindo do terceiro carbono, 2-OL. Então, tá aqui, ó. Próximo exemplo. Nós temos 6 carbonos na cadeia principal. Eu tenho a ligação dupla, eu estou vendo que a hidroxila está sintonizada nesse carbono aqui, ó. Então, por onde começar a numeração? Pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, se é 6, lá na tabela é X. Eu tenho uma ligação dupla saindo de qual carbono? Do quinto. Então, fica 5 em.
A hidroxila tem qual carbono? Terceiro, então 3-ol. Então o nome oficial desse composto aí, ó, X 5En 3-ol. Beleza? Então, o número ele vem sempre antes do que ele está indicando. Se o 5 está antes do en para nós é a ligação dupla. Então, 5En representa a ligação dupla. 3-ol, hidroxila está no terceiro carbono. Certo? A numeração, só relembrando, ela sempre vai começar pela extremidade mais próxima de quem? Da hidroxila. Beleza? Poliálcool é quando nós já temos mais de 2 hidroxilas, né? Então aqui, ó, poliálcool. Nesses álcools, a posição dos grupos OH são fornecidas pelos menores números possíveis. Essas quantidades são indicadas pelo sufixo diol, se tiver 2 hidroxilas, triol, se tiver 3 hidroxilas. Então, está falando pela regra dos menores números possíveis. Simples. Eu tenho 2 hidroxilas. Eu vou ver quem está mais próximo da extremidade. Ó. Essa hidroxila aqui, ó, seria 1, 2. Ela ficaria no segundo carbono. Essa hidroxila aqui, ó, está ligada diretamente no primeiro carbono. Então, eu vou começar a numeração por essa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbono. Certo? Se são 4 but, só tem ligações simples entre os carbonos, eu tenho 2 hidroxilas. Uma está no primeiro e a outra está no terceiro. Então, como é que eu indico? Eu coloco 1,3. Diol, que são 2 hidroxilas. Então, uma está no primeiro carbono, por isso vem 1, e a outra está no terceiro, por isso vem o 3. Então, o nome oficial aí é but, porque são 4 carbonos. Só tem ligações simples. 1,3 está indicando a posição das hidroxilas. Uma está no primeiro e a outra está no terceiro carbono. Como são 2, diol. Beleza? Próximo exemplo. Aqui nós temos o exemplo de barras. Então, em cada canto desse aqui tem um carbono. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono. Certo? Então, eu tenho 2 hidroxilas. Por onde eu começo a numeração? Pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, esse aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto e aqui o quinto. Então, se são 5, eu vou lá na tabela, pente, certo? Só que agora eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla está sem qual carbono? Se esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Ela está saindo do segundo carbono, então vem 2 em 1,4, 1,4. Porque eu tenho uma hidroxila no primeiro, 1, 2, 3, 4. E tem outra hidroxila aqui no quarto carbono. São 2 diol. Então o nome oficial aí é pente, porque são 5 carbonos. 2 em, que é a ligação dupla, sai do segundo carbono. 1,4 diol. Tem 2 hidroxilas, uma no primeiro e a outra no quarto carbono. Beleza? Então aí a numeração aí, ó, certo? Então pente, 5 carbono, 2, a ligação dupla está saindo do segundo carbono, 2 em, 1,4 tem uma hidroxila no primeiro e tem outra hidroxila no quarto carbono. Então 1,4 diol. Álcool de cadeia fechada. Então, nesses álcool, colocamos a palavra ciclo antes do nome. É a única diferença, certo? Se é cadeia fechada, nós colocamos a palavra ciclo. Então, aqui, ó, eu tenho hidroxila, cadeia fechada, coloco a palavra ciclo. 3 carbonos prop, só ligações simples an e a terminação ol. Então, o nome é ciclopropanol. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas não tinha que indicar a posição da hidroxila? Sim. Automaticamente ela vai estar no primeiro carbono, quando a cadeia for fechada. Então, esse carbono aqui automaticamente é o primeiro. Então, nesses casos, cadeia fechada, não é obrigatório indicar a posição da hidroxila. Tranquilos? Está subentendido que ela está no primeiro carbono. Exemplo número 2 aqui, ó. Nós temos a hidroxila e temos uma ligação dupla, certo?
Vamos indicar a posição dessa ligação dupla. Então, aqui é o primeiro e aqui é o segundo carbono. Se a cadeia é fechada, ciclo. Se tem 4 carbonos, but. Tem uma ligação dupla em qual carbono? O segundo, porque esse aqui é o primeiro e este é o segundo. Então, 2 em e a terminação OL. Então, quando a cadeia carbônica for fechada, nós sempre colocamos a palavra ciclo antes do nome. Tranquilo? Que nós temos o exemplo aqui para calcular massa. Escreva a fórmula estrutural, molecular e calcule a massa molar em cada caso. Então, nós temos aqui pelos dados, o carbono ele pesa 12 gramas, cada hidrogênio pesa 1 grama e o oxigênio pesa 16 gramas. Então, o nome do cara aqui é o pente 2O. Então, vamos lá. Ó. Se é pente, são 5 carbonos. Então, eu coloco logo os 5 carbonos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só tem ligações simples entre os carbonos. Beleza. 2O. Está dizendo que a hidroxila, o OH, tem que ficar no segundo carbono. Então, está aqui, ó, hidroxila no segundo carbono. Certo? Cada carbono, só relembrando, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Ele é tetravalente, né? Então, esse carbono aqui, ó, só tem uma ligação e ele recebeu quantos hidrogênios? 3. Este carbono aqui, ó, tem 2 ligações, então ele recebeu 2 hidrogênios. Este carbono tem 2 ligações, então ele recebeu 2 hidrogênios. Este carbono aqui, ó, tem 3 ligações, ó, então ele recebeu 1 hidrogênio. E este carbono só tem uma ligação, recebeu quantos hidrogênios? 3. Beleza? Então, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural. Ele pediu a fórmula estrutural, então está aqui a fórmula estrutural. Pediu a fórmula molecular. Como é que faz a fórmula molecular? Basta contar a quantidade de carbono. Tem 5, então fica C5. Aí nós vamos contar a quantidade de hidrogênio. Eu tenho 3, com mais 2 dá 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8. Com mais 3... Desculpa, tem um erro aqui. Ó. 3 mais 2, 5. Com mais 2, 7. Com mais 1, 8. Com mais 3, 11. Com mais 1 aqui em cima, 12. Então, H12. O O, que é o oxigênio, só tem 1. Então, fica O1. Então, está aqui a fórmula molecular. É obrigado a colocar 1? Ele poderia ficar subtendido aqui, quando for 1, né? Então, vamos calcular massa molar. Como é que calcula a massa molar? Eu vou pegar elemento por elemento. O carbono, 5. Tenho 5 carbonos. Cada carbono pesa quantas gramas? 12. Então, 5 vezes 12 nos dá 60 gramas. O hidrogênio, tem quantos hidrogênios? 12. Cada hidrogênio pesa 1 grama. 12 vezes 1 dá 12 gramas. O oxigênio tem 1. Cada oxigênio pesa 16. Ó. 1 vezes 16 dá o próprio 16. Aí basta somar isso aqui. Ó. 2 mais 6 dá 8. 6 mais 1, 7. Com mais 1, 8. Então, a massa molar é 88 gramas. Beleza? Letra B. Tenho X, 5 em 3O. Então, se é X, são 6 carbonos. A gente coloca os 6 e fala logo a numeração dos 6 carbonos. 5 em. O que está me dizendo? Que no quinto carbono eu tenho uma ligação dupla. Então, eu vou lá, ó, aqui no quinto carbono e coloco a ligação dupla. 3O. O que ele está dizendo? Que no terceiro carbono está de hidroxila. Ó. Terceiro carbono é hidroxila. Pronto. Cada carbono tem que fazer quantas ligações? 4, né? Então, vamos lá. Esse carbono tem uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Este carbono tem 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios. Este carbono tem 1, 2, 3 ligações, recebe 1 hidrogênio. Este carbono tem 2 ligações, recebe 2 hidrogênios. Este carbono tem 1, 2, 3 ligações, então recebe 1 hidrogênio. E esse carbono tem 2 ligações, recebeu quantos hidrogênios? 2, certo? Então, está aqui, ó, fórmula estrutural.
Para saber a forma molecular, eu vou pegar a quantidade de cada elemento. O carbono já sei que tem 6, então C6. Hidrogênio, eu tenho 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 2, 8, com mais 1, 9. 9 mais 2 dá 11, 11 mais 1 dá 12. E tenho um oxigênio, então tá aqui, ó. Certo? A forma molecular, C6H12O. O carbono, 6. Cada carbono pesa quanto? 12. 6 vezes 12 nos dá 72. Hidrogênio tem 12. Cada hidrogênio pesa quantas gramas? 1. 12 vezes 1 dá 12. E o oxigênio só tem 1. Cada oxigênio pesa 16. 1 vezes 16 dá o próprio 16. Então, somando aqui, nós temos 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Vai 1. 7 mais 1, 8. Com mais 1, 9. Com mais 1, 10. Então, a massa molar nos deu 100 gramas. Beleza? Então, agora nós vamos exercitar um pouco aqui. Ó. Vou deixar umas questões para vocês. Certo? Tem mais um exemplo aqui. Vamos ver logo esse outro exemplo aqui. Ó. Butan 1,3 diol. O que nos diz aqui? Ó? But, 4 carbonos. Coloca logo os 4 carbonos. 1,3 está dizendo que eu tenho 2 hidroxilas. Ó. Uma está no primeiro e a outra está no terceiro. Então está aqui, ó, uma no primeiro e a outra no terceiro, que é a fórmula geral. Então, para saber a fórmula molecular, nós contamos a quantidade de cada um. Então fica C4, porque são 4 carbonos. H, 2 mais 2, 4, com mais 1, 5, com mais 3, 8, com mais 1 aqui, 9, com mais 1, 10. Certo? Só relembrando que cada carbono tem que fazer as 4 ligações, né? Esse carbono aqui, ó, recebeu 2 hidrogênios, porque tinha 2 ligações. Esse carbono, 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios. Esse carbono tinha 3 ligações, recebeu 1 hidrogênio. E esse carbono, só uma ligação, recebeu os 3 hidrogênios. Então, oxigênio, tem 2 oxigênios agora. 1 com mais 1, 2. Então, vamos calcular a massa molar. Carbono, 4 vezes quanto? 12, dá 48. Hidrogênio, 10 vezes 1, nos dá 10. Oxigênio, 2 vezes quanto? 16, que dá 32. Somando, 8 mais 2 dá 10, vai 1. 4 e 1, 5, com mais 1, 6, com mais 3, 9. Então, aqui está a massa molar. Beleza? Sempre observando as numerações. Vai indicar 1,3. Di, são 2 hidroxilas. Uma está no primeiro e a outra está no terceiro. Então, aqui vai ficar algumas questões aqui para vocês estarem exercitando. Né? Já valeu uma notinha para vocês. Certo? Nós temos esse exemplo aqui. Escreva a forma estrutural molecular. Calcule a massa molar em cada caso, que é o mesmo exemplo. E dentre os exemplos que nós acabamos de ver aqui. Tenho essa questão aqui, ó, classifique os compostos abaixo em álcool primário, secundário e terciário, esse é o cortado aqui, certo? Classifique os compostos abaixo em álcool primário, certo? Se a hidroxila estiver ligado no carbono primário, álcool secundário, se a hidroxila estiver no carbono secundário, e o álcool terciário, se a hidroxila estiver no carbono terciário. Então tá aqui, ó, 5 itens aí para vocês analisarem. Próximo. Escreva as formas estruturais e dê o nome oficial dos seguintes álcool, certo? Então, vocês vão lá naquela tabelinha lá de hidrocarboneto para ver o nome de cada um desses caras aqui, ó. Álcool etílico, propílico, isopropílico, sec-butílico, terc-butílico. Estão lembrados? Terc-butil, sec-butil, isopropil, propil, etil e metil. Vocês vão lá na tabela dos radicais. Foi na aula de hidrocarboneto de cadeias ramificadas. Dá uma olhada lá no nome dos radicais e montem a estrutura aqui, ó, certo? Tipo aqui, ó, álcool terc-butílico. Vocês vão pegar o terc-butil, colocar a estrutura dele e colocar uma hidroxila nele, certo? Então, boa sorte e até nossa aula no Google Meet para tirar todas as dúvidas, beleza? Um abraço e boa sorte.